Meus queridos netinhos, se fecho os olhos agora, consigo me ver de novo, uma menina, correndo descalça pelos campos verdes de São João, da Boa Vista. Naquela época, o tempo parecia não ter pressa, e cada dia era uma nova aventura. Era a caçula, cercada por irmãos e irmãs mais velhos, sempre inventando brincadeiras no quintal grande da casa dos meus pais. O cheiro de terra molhada depois da chuva, o barulho dos grilos ao anoitecer, o canto dos pássaros de manhã, tudo isso era a trilha sonora da minha infância. Meus sonhos, vejam bem, eram simples, como a vida no interior, mas imensos no meu coração. De menina, eu sonhava em ter uma casinha, com um jardim cheio de flores de todas as cores, daquelas que a gente planta com carinho e que florescem em qualquer estação. Queria casar com um homem bom, um desses rapazes da roça, trabalhador e honesto, que me amasse e com quem eu pudesse construir uma família grande e feliz, cheia de filhos, para encher a casa de alegria. Via minhas irmãs se casando, uma a uma, e imaginava a minha vez, cheia de expectativa, com o peito aquecido por uma esperança doce. Eu me pegava lendo os romances que chegavam na cidade, imaginando um amor puro, sem complicações, daqueles que a gente vê nos filmes. Mas a vida, meus amores, tem um jeito peculiar de nos ensinar. Nem sempre ela segue o roteiro que a gente escreve em nossos sonhos. Às vezes ela nos joga em caminhos tortuosos cheios de pedras e espinhos, e a gente precisa aprender a andar, mesmo machucada. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, muito antes de eu sequer entender a complexidade do amor e das relações humanas. Eu estava na flor da idade, com meus 15 anos, naquela fase em que a gente começa a sentir o coração bater mais forte por alguém, a descobrir novas sensações, novos sentimentos. E foi nesse período que ele surgiu, não de um jeito mágico como nos livros, mas de uma forma que viraria a minha vida do avesso. Era um amor proibido, musicaredos, um amor que eu sabia, lá no fundo da minha alma, que não podia ser. Ele era mais velho, uma figura familiar, alguém que eu via com respeito, e até uma certa inocência. Eu não entendia bem o que estava acontecendo, apenas sentia uma atração forte, um calor que me envolvia, uma sensação de que ele me via de um jeito diferente, especial. Começamos a nos encontrar, escondido, claro, eram olhares roubados, conversas sussurradas em cantos afastados da casa, encontros rápidos, quando todos dormiam. Cada toque, cada palavra era um segredo compartilhado, um elo que se fortalecia, mesmo sabendo que estávamos caminhando em terreno perigoso. A adrenalina do proibido, a intensidade dos sentimentos, tudo isso se misturava à minha inexperiência. Eu era uma menina ingênua, e ele, um homem que deveria ter me protegido, me guiado, não me levado para esse caminho sem volta. E nesse turbilhão de emoções, nesse amor que não podia ser, mas que eu sentia com uma intensidade assustadora, aconteceu o inevitável, uma consequência desse amor proibido, que viraria minha vida de ponta cabeça e calaria minha alma por muitos e muitos anos. O sonho da casinha com jardim, do amor puro e sem complicações, começou a se desintegrar. Em seu lugar, surgia uma realidade dura, um segredo pesado, e a certeza de que a minha vida nunca mais seria a mesma. A menina dos sonhos ingênuos estava prestes a enfrentar um desafio que a transformaria em mulher antes da hora, marcando para sempre o início da minha grande e dolorosa história, meus netinhos. Se o amor proibido já era um peso na minha alma, imaginem quando ele começou a se manifestar de uma forma que eu não podia mais ignorar. Aquele calor no peito que mencionei, aquele sorriso bobo, deu lugar a algo muito mais tangível e aterrorizante. Uma nova vida crescendo dentro de mim. Eu tinha apenas 15 anos, uma menina, e a certeza da gravidez me atingiu, como um raio em céu azul. Lembro-me de cada detalhe daquele período. Os enjoos matinais que eu tentava disfarçar, dizendo que a comida não me caía bem, o cansaço que me abatia no meio do dia, que eu atribuía às longas caminhadas até a roça, ou às brincadeiras. Meu corpo, antes tão familiar, começou a mudar, a inchar,
a me trair. Eu usava roupas mais folgadas, evitava os olhares mais curiosos da minha mãe e das minhas irmãs, que com sua experiência, já começavam a me observar com uma atenção diferente. O medo, meus queridos, era um companheiro constante. Ele se aninhava no meu peito, apertando-o a cada batida do coração. O que seria de mim? O que seria do meu bebê? Naquela época, em São João da Boa Vista, uma gravidez, fora do casamento, era um escândalo. A moça era marcada, apontada na rua, e a vergonha recaía sobre toda a família. Meus pais, que eram pessoas de bem, com uma reputação a zelar, jamais aceitariam uma situação assim, especialmente com a origem daquela vida. Eu me sentia cada vez mais isolada, construindo uma parede invisível ao meu redor. As risadas das minhas irmãs, as conversas animadas sobre os bailes, e os rapazes da cidade pareciam ecos distantes. Eu vivia num mundo particular de angústia e incertezas. As noites eram longas, passadas em claro, com um pensamento a mil. E eu me pegava tocando a barriga de leve, ainda sem acreditar que uma vida se formava ali, dentro do mim, fruto de um amor que jamais poderia ser revelado. Como eu, uma menina, daria conta de uma responsabilidade tão imensa, em um mundo que não me. Minha mãe, com sua sabedoria de vida e seu olhar de águia, foi a primeira a perceber. Um dia, ela me chamou para conversar na cozinha, o lugar de tantas confidências e desabafos. O silêncio que se seguiu à sua pergunta direta foi ensurdecedor. Minha filha, você está esperando um bebê, não está? As palavras dela ecoaram no ar. E eu senti o rosto queimar, as lágrimas brotarem, sem controle. Não adiantava mais negar. Meu corpo havia gritado a verdade por mim. Eu desabei, meus netinhos. Chorei como nunca havia chorado antes. Era um choro de desespero, de alívio, por não carregar mais o segredo sozinha, mas também de pavor pelo que viria a seguir. Minha mãe, apesar do choque visível em seu rosto, me abraçou forte, um abraço que misturava a dor dela com o acolhimento para minha dor. Quem é o pai, minha filha? Ela perguntou, a voz embargada, e o nó na minha garganta se apertou. Ainda mais, naquele momento, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. A infância terminava ali, naquele abraço apertado da minha mãe, com a verdade nua e crua exposta. A descoberta da gravidez não foi apenas a constatação de uma nova vida, mas a quebra definitiva dos meus sonhos de menina, a imposição de uma realidade dura e implacável. E o pior ainda estava por vir, a revelação de quem era o pai daquela criança, o amor proibido, que me condenaria a uma vida de segredos. Quando minha mãe me abraçou, com os olhos marejados e a voz embargada, a pergunta veio, cortante como uma lâmina. Quem é o pai, minha filha? Meus netinhos, essa foi a parte mais difícil de todas. O segredo que eu carregava não era só sobre uma gravidez precoce, era sobre a pessoa. Engoli-me seco, as palavras presas na garganta, sentindo a vergonha me consumir de corpo e alma. Eu sabia que a verdade que estava prestes a revelar seria um golpe esmagador para ela, para nossa família, para mim mesma, com a voz quase inaudível. Um sussurro que mal saiu da minha garganta. Eu confessei, é o tio. A reação da minha mãe foi imediata e devastadora. O sangue pareceu escoar de seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma. Ela levou a mão à boca, não para gritar, mas para sufocar um soluço que parecia vir do mais profundo de sua alma. Seus olhos se arregalaram, em uma mistura de horror, descrença e uma dor tão profunda que senti meu próprio coração se partir em 1000 pedaços, junto com o dela. Era o irmão dela, Músico Aredos, uma figura que, por laços de sangue e familiaridade, deveria ter sido um porto seguro, não a origem de tanta angústia. O silêncio que se instalou na cozinha foi opressor, pesado como uma lápide. Minhame não me repreendeu com raiva. Sua dor era muito maior do que qualquer ira. Eu via em seus olhos a decepção, a traição que ela sentia, não só por mim, mas por aquele que deveria ter sido um protetor. Naquele momento, eu me senti a criatura mais suja e indigna do mundo, culpada por trazer tanta desgraça para nossa casa em São João da Boa Vista. Então veio a proibição. Não era um grito, mas uma declaração firme, inabalável, carregada de uma urgência
desesperada. Isso não pode sair daqui, filha. Ninguém nunca, jamais pode saber. Minha mãe, com a sabedoria de quem já tinha visto muito da vida e conhecia a crueldade da sociedade da época, me explicou as consequências terríveis. Uma gravidez fora do casamento já era um escândalo em uma comunidade pequena como a nossa. Uma gravidez com um parente. Isso era impensável. Algo que traria desgraça total, a vergonha que mancharia o nome da nossa família por gerações. Ela falou sobre o meu tio, que era casado, tinha seus próprios filhos, e como a revelação destruiria não só a vida dele, mas a de toda a sua família. A minha confissão não cairia apenas sobre os meus ombros, mas se espalharia como uma praga, contaminando a todos. A honra naqueles tempos era um valor supremo, e a nossa, naquele momento, estava pendurada por um fio. Eu, uma menina de 15 anos, tive que amadurecer décadas em poucas horas. Entendi que não havia espaço para minha dor, para o meu desejo de justiça ou para qualquer revolta. A prioridade era clara: proteger a vida que crescia em mim, a qualquer custo, e preservar o que restava da dignidade familiar. O dilema não era mais sobre o que eu queria, mas sobre o que era absolutamente necessário fazer para sobreviver e para garantir um futuro, ainda que incerto. Para Mubeba, naquela noite, a vovó aqui, ainda uma criança em tantos aspectos, viu seu coração se partir em pedaços. A inocência foi estraçalhada, e em seu lugar nasceu uma determinação fria. A partir daquele momento, o amor proibido se tornaria o segredo que calaria minha alma. A proibição da minha mãe não era uma punição, mas um escudo. E eu, com um nó na garganta e um fardo pesado no peito, aceitei a sentença. A verdade sobre a paternidade do meu filho seria enterrada tão fundo que nem o vento da fofoca de São João da Boa Vista seria capaz de desenterrá-la, depois que as lágrimas secaram e a gravidade da situação se instalou. Menhami e sabíamos que o tempo estava correndo contra nós. A cada dia que passava, minha barriga ficava mais evidente, e com ela, o risco de o segredo ser descoberto em São João da Boa Vista. A proibição de revelar a verdade sobre o pai do meu filho era absoluta, e para mantê-la, era preciso agir rápido. Foi então que, com um nó na garganta e o coração apertado, tomamos a decisão mais dolorosa da minha vida. Eu precisaria me casar, e rápido. Não era um casamento de amor, meus netinhos, nem de sonhos de véu e grinalda. Era um casamento, por conveniência, um artifício desesperado para esconder a verdade e dar um nome ao meu bebê. Minha mãe, com a perspicácia de quem conhecia cada canto e cada fofoca da cidade, já tinha um plano em mente. Lembro-me daquela conversa na cozinha, a voz da minha mãe baixa, quase um sussurro, como se as paredes pudessem ouvir. Ela falava de um homem, um trabalhador da roça, um pouco mais velho que eu, conhecido por ser calado e por não ter muitos laços familiares fortes. Ele é um homem bom. Filha, aceitará a proposta sem muitas perguntas. A ideia de me unir a alguém que eu mal conhecia por quem não sentia nada era assustadora, mas o medo da vergonha pública, da desgraça que cairia sobre nossa família, era ainda maior. Eu não tive escolha, meus amores. A menina que sonhava com um amor romântico foi sepultada ali mesmo, naquelas conversas sérias e cheias de pesar. Meu destino seria selado por uma decisão que visava proteger o meu filho, dar a ele uma fachada de normalidade e abafar o escândalo. Minha mãe, com a ajuda de algumas tias de confiança menos que foram informadas de uma versão suavizada da história, de um namoro com um rapaz que me abandonou, começou a orquestrar o plano. Tudo foi feito às pressas e com a máxima discrição. O namoro com o meu futuro marido foi breve e protocolar. Ele vinha à nossa casa sob o olhar atento dos meus pais. Conversávamos pouco, e cada encontro era uma encenação cuidadosa para a vizinhança. Eu me sentia como uma atriz em uma peça, interpretando um papel que não me pertencia, vivendo uma mentira que parecia esmagar minha alma. Os preparativos para o casamento foram rápidos e simples, sem a pompa e a celebração que as outras noivas de São João da Boa Vista
costumavam ter uma cerimônia discreta na igreja, com poucos convidados, apenas a família mais próxima e alguns vizinhos, para não levantar suspeitas. Eu usava um vestido emprestado, nada de véu ou grinalda. Não havia alegria nos meus olhos, apenas uma resignação profunda. Cada passo em direção ao altar era um passo em direção a uma vida de fachada. No dia do casamento Musiquaridos, minha mente estava um borrão. Lembro-me de me vestir em silêncio, sentindo o peso do tecido e o nó. Nagar, no altar, ao lado daquele homem que se tornaria meu marido apenas no papel e na frente da sociedade. Fiz meus votos com a voz embargada. Meu coração não estava ali. Ele estava com a verdade que eu carregava, com o amor proibido que havia me levado àquela situação, e com a promessa silenciosa que fiz a mim mesma: eu protegeria meu filho a todo custo, mesmo que isso significasse viver uma vida inteira de aparências. Aquela decisão, de casar e esconder, foi o maior sacrifício da minha juventude. Eu enterrei meus próprios sonhos e minha felicidade em nome da minha família e do meu filho que estava para nascer. A partir daquele dia, minha vida seria uma encenação constante, uma fachada cuidadosamente construída para proteger a verdade. Mace Dolorosa, eu me tornaria uma esposa e logo uma mãe, mas com uma alma que já se sentia velha e carregada, antes mesmo de começar a viver de verdade. Casar não apagou o passado, Musinettinghas. Ao contrário, apenas o enterrou mais fundo, fazendo com que o segredo se tornasse um companheiro constante, uma sombra que me seguia para onde quer que eu fosse. A vida de casada para mim não teve a doçura ou a leveza que eu via nos olhos das outras noivas aqui de São João da Boa Vista. Era uma rotina de disfarces, de sorrisos ensaiados e de uma solidão que morava bem no centro do meu peito. Meu marido era um homem bom, à sua maneira, trabalhador, calado, cumpridor de seus deveres. Ele nunca soube a verdade completa, apenas a versão que minha mãe e eu havíamos arquitetado, a de que eu estava grávida de um rapaz que me havia abandonado. Ele aceitou a situação, talvez por compaixão, talvez por uma necessidade de ter uma família. Eu nunca soube ao certo, mas a ausência de amor genuíno entre nós era um vazio que as paredes da nossa pequena casa nunca puderam preencher. Compartilhávamos o mesmo teto, a mesma mesa, mas não os mesmos sonhos, nem os mesmos segredos. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu tentava me adaptar à nova rotina, à responsabilidade de um lar, enquanto meu corpo se transformava, e a vida dentro de mim crescia a olhos vistos. Aos poucos a barriga ficou evidente, e os olhares curiosos, antes furtivos, se tornaram mais diretos. Os sussurros na rua eram como agulhas finas, espetando a minha pele. Coitada da menina, tão nova, e já com essa vida, casou às pressas, sabe como é, né? De quem será o filho dela? E eu ouvia tudo, baixava a cabeça e seguia em frente, tentando parecer indiferente, enquanto meu coração apertava, para disfarçar a data da gravidez e a real paternidade. Inventamos a história de que o bebê havia nascido antes do tempo, um pretexto comum na época, para justificar as uniões apressadas. O medo de que alguém desconfiasse da verdade do meu tio era uma constante. Cada visita da família, cada conversa com vizinhos, era uma corda bamba, onde eu tentava equilibrar a normalidade com a necessidade de esconder o abismo que se abria sob meus pés. Eu aprendi a ser uma mestra em desviar conversas, em mudar de assunto, em sorrir quando a vontade era chorar. Dentro de casa, a relação com meu marido era de respeito mútuo, mas nunca dei intimidade profunda. Eu tentava ser uma boa esposa, cuidar da casa, preparar suas refeições, cumprir com as minhas obrigações. Ele, por sua vez, nunca me cobrou afeto, além do esperado. Éramos dois estranhos unidos por uma conveniência, e o espaço entre nós era preenchido pelo silêncio do meu segredo. Não havia longas conversas noturnas, nem confidências trocadas ao pé do ouvido. Ele não sabia do meu passado, do trauma que me assombrava, e eu não podia, não ousava compartilhar o maior peso. No entanto, era constante vigilância, viver com medo de que uma palavra mal colocada, um olhar demorado, pudesse revelar o
que eu tanto me esforçava para esconder. Eu me tornava cada dia mais reclusa, mais fechada em mim mesma. As saídas eram poucas, as conversas com amigas eram superficiais. O segredo era uma prisão invisível, uma gaiola que me impedia de ser eu mesma, de viver plenamente. Minha alma calada era o preço daquela farsa. A ironia da situação era que, enquanto eu carregava essa mentira dolorosa, a vida seguia seu curso. As colheitas vinham e iam, os carnavais animavam a cidade, as crianças cresciam nas ruas por trás da minha fachada de esposa e futura mãe, sentia o peso de um segredo que não me pertencia por inteiro, mas que eu havia aceitado como meu, para proteger a todos. O coração da vovó Aquimius Nettenhaus estava partido, mas ainda batia forte pela vida que estava para chegar. Eu sabia que a chegada do meu bebê traria uma nova camada de desafios, mas também, quem sabe, um propósito para toda aquela dor. E sacrifício, o segredo continuaria ali, guardado a 7 chaves. Mas a esperança de um amor maternal puro e verdadeiro começava a brotar em meio ao deserto da minha alma. Muzi Nettenhaus, se há um dia que permanece gravado na minha memória, com a clareza de um cristal, apesar de todas as brumas do tempo e da dor, é o dia em que o meu tesouro chegou ao mundo. Meses do angst, de medos incontáveis e de um segredo sufocante, pareciam se condensar naqueles últimos dias da gravidez. Minha barriga já estava enorme, e as desculpas sobre um nascimento antes do tempo já não colavam tão bem. A community de São João da Boa Vista, com seus olhos sempre atentos e curiosos, já esperava a chegada do meu filho. Foi uma noite fria e úmida, daquelas que anunciam a mudança das estações e trazem um certo ar de melancolia. As dores começaram de mansinho, quase imperceptíveis, mas logo vieram com uma intensidade que eu jamais havia imaginado. Minha mãe, sempre ao meu lado, foi meu porto seguro, minha rocha. Lembro-me dela, com as mãos firmes nas minhas, me dando força e coragem a cada contração. Meu marido estava ali também, solícito à sua maneira, tentando ajudar, mas a verdadeira conexão, a cumplicidade daquele momento, era entre mim e minha mãe, a única que sabia a verdade por trás daquela nova vida que estava prestes a surgir. E então, depois de horas que pareceram uma eternidade, ele veio ao mundo, meu filho, um ser pequenino, enrugado e chorão, mas para mim, a criatura mais linda que meus olhos já haviam visto. Quando o pegaram e o colocaram nos meus braços, senti uma onda de amor me invadir, tão poderosa que lavou por um instante todos os medos, todas as vergonhas, todos os segredos. Era um amor puro, instintivo, que me transformou completamente. Naquele momento, eu não era mais a menina traída, nem a esposa por conveniência. Eu era mãe. E essa era a minha única e mais profunda verdade. O primeiro choro dele foi música para meus ouvidos. O cheirinho de bebê, o toque da sua pele macia contra a minha, tudo isso me trouxe uma alegria indescritível. Finalmente, um propósito para toda a dor que eu havia carregado. Aquele pequeno ser era a prova de que a vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, encontra um jeito de florescer. Eu olhava e via nele a minha redenção, a chance de recomeçar, de construir um futuro diferente, mesmo que as bases do meu presente fossem tão frágeis. Mas junto com a alegria imensa, os medos voltaram, sutis a princípio, depois mais intensos. Aquele bebê, tão indefeso, trazia consigo a verdade do meu passado. Como eu o protegeria do mundo, dos julgamentos, da sombra de uma paternidade que jamais poderia ser revelada? Cada vez que alguém olhava para ele, eu sentia um calafrio. Será que veriam alguma semelhança com o meu tio? Será que algum traço, alguma expressão, entregaria o nosso segredo? A paranoia era uma companheira constante, uma voz sussurrando no fundo da minha mente. Eu me dedicava integralmente a ele. Cada mamada, cada troca de fralda, cada canção de ninar, era um ato de amor e de proteção. Eu o ninava por horas, sussurrando promessas de que ele seria amado, que ele seria feliz, que nada do mundo exterior o alcançaria. Meu maior desejo era que ele crescesse forte, saudável e, acima de tudo, que nunca sentisse o peso da verdade que eu carregava por nós dois.
O dilema de como Chomolou foi mais um desafio. Queríamos um nome que não levantasse suspeitas, que não invocasse memórias ou semelhanças com a família do meu tio. Escolhemos um nome bonito e comum, na esperança de que ele pudesse ter uma vida normal, sem a sombra do passado. Cada vez que alguém elogiava sua beleza, seu sorriso, eu sentia um misto de orgulho e pavor. O meu tesouro era tão perfeito, tão inocente, e eu faria de tudo para que a minha história não o maculasse. A vida de casada continuou, mas agora com um novo propósito. Meu filho era minha âncora, a minha razão para me levantar todos os dias. Eu observava meu marido segurá-lo, brincar com ele, e sentia um nó na garganta. Ele era um pai para essa criança, no papel e no afeto que demonstrava, mas não no sangue. E eu, com o coração dividido entre a alegria de ter meu filho e o pavor de que a verdade pudesse vir à tona, me tornei uma leoa para protegê-lo. Chegada do meu tesouro foi o início de uma nova fase, uma fase onde a maternidade seria minha maior alegria e, paradoxalmente, a maior fonte dos meus medos. E assim, eu seguiria em frente, com o amor de mãe como meu guia e o segredo, ainda no mais profundo do meu coração. A vida sagou, Musinetenhas, como um rio que corre sem parar, levando com sua correnteza os dias, os meses e os anos. Meu filho cresceu, meus outros filhos nasceram. Sim, a vovó aqui teve uma prole abençoada, e a casa se encheu de risadas, de brincadeiras e daquela doce confusão que só uma família grande pode trazer. Por fora eu parecia uma mulher comum aqui de São João da Boa Vista, esposa dedicada, mãe amorosa e depois uma avó coruja. E eu ia à missa, participava das festas da comunidade, recebia as amigas para o café e as fofocas do dia. Mas por dentro, meus amores, eu carregava um fardo invisível, um segredo que pesava na minha alma como uma rocha. A mentira sobre a paternidade do meu filho mais velho era um véu constante, uma barreira entre mim e o mundo, e até mesmo entre mim, aqueles que eu mais amava. Eu me tornei uma mestra em disfarçar, em desviar olhares, em evitar conversas que pudessem levar a perguntas perigosas. Cada elogio à semelhança do meu filho com o pai, ou seja, meu marido, era uma facada no peito. Eu sorria, agradecia, mas por dentro, sentia um calafrio, um medo de que a verdade, por menor que fosse a pista, pudesse escapar. O tempo passou, e com ele, as preocupações da juventude deram lugar às responsabilidades da vida adulta. Construí um lar, criei meus filhos, com todo o amor que cabia no meu coração. Eles eram a minha vida, a minha alegria, a minha razão de ser. Mas o silêncio sobre a origem do meu primogênito era uma parte de mim que eu nunca podia compartilhar. Ele cresceu, casou, teve seus próprios filhos menos meus netos, vocês, e eu o via com um carinho e uma culpa que só uma mãe que guarda um segredo pode entender. Ele me abraçava, me beijava, e eu sentia um aperto no peito. Como ele reagiria se soubesse a verdade? Essa pergunta me assombrou por décadas. O peso da mentira não era apenas moral músico aredos. Ele se manifestava de outras formas. Eu me tornei uma pessoa mais calada, mais reservada. Evitava conflitos, preferia o silêncio à discussão, temendo que uma palavra dita no calor de uma briga pudesse abrir a porta para o que eu tanto escondia. As noites em claro eram frequentes, com a mente remoendo o passado, imaginando, e se eu tivesse contado? Se as coisas tivessem sido diferentes? Mas as perguntas não tinham resposta. E o tempo só cimentava a realidade do meu segredo. Eu via meu tio, o pai biológico do meu filho, em festas de família, em reuniões, e meu coração disparava. Ele nunca tocou no assunto, nunca demonstrou qualquer reconhecimento, além do habitual. Para ele, talvez, aquele evento fosse apenas uma memória distante, abafada pelo tempo e pela negação. Mas para mim, era uma ferida aberta, um lembrete constante daquela traição e do sacrifício que eu havia feito. Era uma tortura silenciosa, um nó que se apertava cada vez que nossos olhares se cruzavam. E eu o via interagir com o filho que ele nunca reconheceria. A comunidade aqui em São João da Boa Vista mudou muito com os anos,
cresceu, modernizou-se, mas o modo de pensar, em certos aspectos, permanecia arraigado. O medo do julgamento, da desgraça pública, nunca me abandonou. Minha mãe, minha confidente e cúmplice nesse segredo, foi a única com quem eu podia, ocasionalmente, trocar um olhar de entendimento, um suspiro que valia mais que 1000 palavras. Depois que ela se foi para o lado de Deus, me senti ainda mais sozinha com o meu fardo. A vida me deu muitas alegrias, sim. Vi meus filhos prosperarem, meus netos nascerem e crescerem. Fui amada, respeitada e construí uma família sólida. Mas em cada um desses momentos de felicidade, havia uma pontada, uma lembrança do segredo que me impedia de ser completamente livre, completamente eu mesma. A mentira, meus netinhos, pode até proteger no início, mas com o tempo, ela se torna um peso insuportável, uma prisão invisível que rouba a paz da alma. E assim eu vivi décadas, com um sorriso no rosto e um segredo no coração, esperando o dia em que pudesse finalmente me libertar. A vida, Muzinetenhas, tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho, com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice veio também algo que eu não esperava. Uma necessidade premente, quase dolorosa, de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo, começou a pesar ainda mais. Não mais como um fardo a ser escondido, mas como uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão, mais numerosas. Sentada aqui na varanda da minha casa, em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitei cada capítulo da minha vida. As alegrias, as tristezas, os amores, as perdas. E, em meio a todas essas memórias, o segredo da paternidade do meu filho mais velho brilhava, como uma ferida antiga que, mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos, como os meus, via meus netos correndo pela casa cheios de vida e de curiosidade, e pensava: como eu poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência sem que eles soubessem? O medo do julgamento, que antes era tão forte, começou a diminuir, substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz. E o sentiu, para encontrar a verdadeira serenidade, antes de partir, eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para a minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta. Antes de encontrar meu Criador, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão. Uma prisão, dourada sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão, ainda assim. Eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade. Não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo de compartilhar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado. Mas a alternativa, a de morrer com um segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família. Passei a rezar mais, a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura, não só para mim, mas, quem sabe, para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir, ao finalmente falar, era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus
não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do revelar, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita, e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi, e ao mesmo tempo tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio começou, ou her, te pesar, e eu sei que o fim tá próximo, mas por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no leito de morte não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira se eu me despedisse de vocês com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um sentaram-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam, olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo, da menina que eu era, ingênua e cheia de sonhos. Daquela tarde terrível que virou minha vida de ponta cabeça, aqui em São João da Boa Vista. Contei sobre a descoberta, da gravidez, a vergonha, o medo de ser julgada e de manchar o nome da família. E então, com a voz embargada, mas firme, revelei o que era o centro de toda a minha dor. O pai do meu filho mais velho não era o meu marido, mas sim o meu próprio tio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Vi a dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a verdade nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão. A necessidade de proteger a ele, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família. Ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida, falei do medo constante, do peso da mentira, que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me coroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choque, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aquel momento, Muse netem ras, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse, finalmente, respirar, de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade, a paz de uma alma que finalmente se revelou por completo. Meus amados netinhos. O ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente.
As lágrimas nos rostos de vocês eram o espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir: a compreensão. E com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse, com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento musicaredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história Muzinetten Haas, na UI, para a CIA. Um fardo para vocês. Pelo contrário, que elas sejam um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco. Nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos, e temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno, um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los, vê-los, crescer e formar suas próprias famílias, aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros, sim, para aqueles que nos ferem, mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida, inevitavelmente, lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis. Aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim, mas, antes do perte, quero que saibam que o amor que sinto por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história. E eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo, que essa história seja um lembrete. A vida é um emaranhado de fios, alguns brilhantes, outros mais escuros, mas é a trama completa, com todos os seus fios, que forma o belo tecido da nossa existência. Amem muito, perdoem sem limites e aceitem a vida em toda a sua plenitude. E lembrem-se da vovó que no fim de sua vida encontrou a paz ao finalmente compartilhar sua verdade com aqueles que mais amava. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.